Bom, tô voltando da academia agora e ao abrir o Twitter fiquei sabendo da morte do Olavo de Carvalho. Logo de cara eu posso dizer a vocês que achei a morte dele curiosa e irônica ao mesmo tempo. E já vou explicar para vocês o porquê e vou também dar minha opinião aqui de uma forma mais geral sobre o fim do Olavo de Carvalho, né? Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Antes de eu começar, eu quero só alertá-los de uma coisa, tá? Senhora Carla Zambelli foi pega mais uma vez na mentira, tá? Ano passado, ela fez uma viagem para a Escócia, foi dar um rolezinho na Escócia, e quando perguntaram para ela com que dinheiro que ela estava indo, ela falou que era com recursos próprios. E aí o pessoal entrou lá no site da Câmara dos Deputados e mostrou que ela estava usando dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro, para ir passear na Escócia. E agora ela fez a mesma coisa nos Estados Unidos, foi lá para os Estados Unidos, está lá ainda, né? E foi perguntada também: ô deputada, você com que recurso você está indo para os Estados Unidos? Você foi para os Estados Unidos? Ah, recursos próprios, ela respondeu. Inclusive eu coloquei lá no meu Twitter, tanto a resposta mentirosa dela, para vocês verem, como o print do site da Câmara dos Deputados mostrando que ela está usando dinheiro público para viajar, né? Então, mais uma vez, ela é pega na mentira, ela que já foi pega na mentira 1 milhão de vezes, né? Então fica o alerta, porque esse ano ela vai pedir o seu voto, tá? Ela vai pedir o seu voto. Aí você se lembre que ela não só é uma mentirosa compulsiva, como lembre-se também que ela usa o seu dinheiro para dar rolezinho no exterior, tá? Então isso é importante. Vai lá no meu Twitter, @cascagrossareal, e você vai ver a prova do que eu tô falando aqui. Mas vamos voltar pro Olavo de Carvalho e o seu fim. Eu iniciei esse vídeo dizendo que achei a morte dele curiosa e irônica. Por que curiosa? Porque trata-se da morte de alguém que, ao meu ver, já se encontrava morto há muito tempo. E por que eu acho isso? Porque, na minha visão, o homem, quando ele trai o seu próprio legado, quando ele se destitui de princípios, ele morre. Ele morre, ele vira apenas uma carcaça vazia perambulando por esse planeta, só esperando o fim. Mas em relação à vida mesmo, o cara já tinha se despedido da vida, porque ele era só uma carcaça vazia, né? E por que eu achei irônica a morte dele? E aí eu já vou entrar aqui numa seara mais complexa, tá? E já vou dizer que eu não sou hipócrita de dizer que eu lamento a morte do Olavo, porque não lamento, tá? Eu seria mentiroso e hipócrita, só se eu quisesse passar uma imagem de super evoluído espiritualmente, super bonzinho, para dizer que lamento a morte dele, porque não lamento, e já explico para vocês o porquê que eu não lamento, mas também não comemoro a morte dele como tem muita gente comemorando, porque eu acho que devo respeito, né? Não a ele em si, porque ele não era merecedor de respeito, mas eu devo respeito aos familiares, sei lá, aos entes queridos, ou às pessoas que estejam sofrendo com a passagem dele de uma forma geral. Mas por que eu achei a morte dele, além de curiosa, que eu já expliquei, irônica? Porque o Olavo, eu não sei se vocês sabem, ele foi internado dias atrás com Covid e acabou morrendo, né? 5, 6 dias depois. E embora eu tenha certeza que a esgotosfera bolsonarista vai criar um monte de teorias para dizer que ele não morreu dessa doença aí terrível, né? Mas é uma coincidência muito grande, né? O cara é internado com a C19 aí, já falei, vou falar de novo, Covid, e depois de 5 dias, 5, 6 dias ele morre, né? É uma coincidência muito grande, mas eu sei que o pessoal, os bolsonaristas, vão falar que foi o Sérgio Moro que invadiu lá o hospital e botou estricnina no soro do Olavo, né? Provavelmente essa vai ser a narrativa que o Kim Paim, bigodinho de pentelho e bigodinho de escovar pinto, e os demais asseclas bolsonaristas vão tentar criar, né, essa narrativa. Mas acaba sendo irônica a morte dele por conta dessa doença, que, né, muito provavelmente foi por isso, porque ele foi um dos primeiros a desacreditar de qualquer forma e tentar
fazer com que todos pensassem que não existia pandemia nenhuma. Quem não lembra aquele emblemático vídeo do Olavo de Carvalho dizendo: veja, não existe um só caso comprovado de coronavírus, gente. Aí depois ele falando: morreram 300 mil com ou sem CPF. E, meu irmão, dezenas e dezenas de publicações que ele fez, sempre ele falando: o vírus mocoronga, né? Isso aí é só uma invenção para que as pessoas fiquem com medo, que não sei o que. Ou seja, ele não só desrespeitou a morte de muita gente, e eu já vou entrar mais a fundo aí, porque agora o pessoal quer que todo mundo respeite a morte dele, quando ele foi um dos maiores canalhas, tá? No que diz respeito a desrespeitar a dor dos outros. Ele foi um dos grandes responsáveis por essa narrativa que nós temos hoje ecoando na mente dos idiotas, essa narrativa anti-vacinação, essa narrativa de achar que esse vírus que tá aí não é nada, é só um resfriadinho, que não existe, que essa pandemia é uma criação dos reptilianos. Ele foi um dos maiores e um dos pioneiros a lançar esse tipo de narrativa mentirosa, falaciosa, que acabou culminando na morte de milhares de pessoas. Então ele vai hoje para a sepultura carregando consigo a culpa pela morte de milhares de pessoas. E isso é um fato, isso não é minha opinião, isso é um fato. Qualquer um que for buscar as postagens dele e ver as consequências, for capaz de traçar um nexo causal e entender as consequências disso, vai perceber claramente o que eu estou falando. Agora, por que eu digo que é complexa a questão do respeito? Porque hoje tem um monte de gente que está comemorando a morte dele. Já falei que eu não comemoro. Também não lamento. Para mim é indiferente, porque, como eu já disse, para mim já era um sujeito que já se encontrava morto. Era apenas uma carcaça vazia perambulando por aí. Agora, é curioso você ver os seguidores do Olavo exigindo que as pessoas tenham respeito, respeitem a morte do professor, respeitem que não sei o que nesse momento, papapá. Quando eles próprios reverberavam, repostavam, davam risada das postagens que o Olavo fazia, das publicações e dos vídeos que ele fazia, rindo dos milhares de brasileiros, dos milhões de seres humanos que perderam as vidas para esse vírus terrível no mundo. Sempre ele soltava uma gracinha, uma brincadeirinha, tripudiando da morte dos outros. E aí esses mesmos asseclas, esses mesmos imbecis, esse mesmo lixo de gente que hoje pede respeito, eram os primeiros a dar risadinha, a repostar e tudo. Então, meu irmão, agora é cada um que aguente a sua dor, entendeu? Eu sempre aprendi desde novinho: se você quer respeito, você respeita, tá? Então não venham pedir respeito agora não, tá? E agora é uma fase da história política brasileira que se encerra, né? E com certeza vai deixar muitos órfãos aí, né? Porque é inegável. Antes de eu falar do legado do Olavo e o legado que ele deixa, eu vou lembrar vocês disso aqui, ó. Universo Casca Grossa, tá? O melhor canal do YouTube disparado. O link está aqui na descrição e no comentário fixado. Inscreva-se lá. Eu conto as melhores e as piores histórias da minha vida. Hoje mesmo vai sair uma história lá que é terrível, uma queimação de filme monstra, que até para os Olavete, Toguretti, bolsonarista, todo mundo que me odeia, é uma ótima história para vocês pegarem e replicarem aí, para falar que eu sou drogado, que eu não sei o que. Já tô dando até o spoiler, tá? Então vou deixar lá o link aqui, inscreva-se e assista 2 vídeos. Se você não gostar dos 2 vídeos, você me avisa que eu mando um livro do Olavo de Carvalho para tua casa, tá? É o acordo que eu faço com você. Mas vamos falar agora, para terminar, falar do legado do Olavo. É inegável que o Olavo foi responsável pela surgência de um movimento de direita no Brasil. É inegável, é inegável. Eu sou um cara que fui atacado diretamente pelo Olavo várias vezes, e ele sempre com aquela necessidade, movida pelo seu ego absurdo, de querer humilhar as pessoas, desmerecer as pessoas, né? E ele tentou fazer isso comigo, só que eu mandava ele tomar no meio daquele rabo cheio de prega velha dele, carcomida. Então comigo nunca pegou, mas ele tentou me humilhar, tentou movimentar os seus seguidores para me atacarem, fez isso várias vezes.
Mas ainda assim eu seria mentiroso e injusto se eu não reconhecesse a importância que o Olavo de Carvalho teve na surgência de um movimento de direita no Brasil. Não foi nem ressurgência, a surgência de verdade, porque não existia um movimento de direita no Brasil, nunca existiu. Ele trouxe luz a assuntos como o Foro de São Paulo, como o projeto comunista, né, que é um projeto globalista. Ele trouxe luz a assuntos que até então eram desconhecidos da maioria das pessoas. E ele foi importante, sim, no processo de politização de muita gente. Só que é bem verdade também que, ao final da sua vida, para ter uma relevância com a qual ele sempre sonhou, para ter um destaque que o seu ego doentio cobrava, ele resolveu subverter tudo aquilo que ele havia feito em termos de verdade, em termos de coerência, né? E, infelizmente, queimou a sua bibliografia, queimou o seu legado e parte hoje deixando aí uma impressão muito ruim em qualquer pessoa que tenha um mínimo de decência. Dá para perceber que tratava-se de uma pessoa extremamente inteligente, que a gente poderia até chamar, dizer que tinha traços de genialidade, porém, igualmente podre no que diz respeito ao aspecto moral, tomado por um ego doentio, como eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo, e uma pessoa ruim, uma pessoa má de verdade, que sentia prazer em humilhar as pessoas, em perseguir as pessoas, em tentar de toda forma utilizar os seus seguidores para destruir a imagem de qualquer pessoa. Então era uma pessoa muito má, muito ruim, e a mim aqui resta sei lá, torcer para que Deus tenha misericórdia da sua alma e que ele encontre paz, né? Uma paz que ele nunca teve aqui no mundo por conta dessas características ruins e medíocres que ele carregava consigo. É isso que eu tinha para dizer sobre o Olavo de Carvalho. Mais tarde eu vou soltar um vídeo aqui no canal falando sobre a participação do Sérgio Moro no Flow Podcast, tá? E aguardo a inscrição de vocês no Universo Casca Grossa. Tá saindo o vídeo lá daqui a pouquinho. Grande abraço e os.